Uma boa noite a todos. Nós aqui da casa do Centro Amor e Luz agradecemos a presença de todos. Meu nome é Letícia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 24. Não coloquei a candeia sobre o alqueire. Evangelho segundo o Espiritismo é a explicação dos Espíritos segundo o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Tenho por mim que é uma responsabilidade muito grande ouvirmos sobre Jesus e também falarmos sobre ele. Porque quando a gente vê e escuta, aprende com um espírito tão elevado, em toda a sua bondade, em todas as suas virtudes, nós nos propomos a nos modificar. Isso, ele entra bastante sobre a candeia e o alqueire. A candeia, para quem não sabe, é uma lamparina do tempo antigo, né? Chamada candeia, que se colocava sobre o candeeiro, que quanto mais elevado fosse, né, o candeeiro, e colocasse a candeia, mais a luz se propagava. E o alqueire é uma unidade de medida, mas aqui como se fosse utilizado uma caixa, onde se coloca a quantidade do volume do produto que você quer, né, para que se torne uma medida. Então nós vamos falar sobre a candeia e o alqueire sendo uma caixa. Vamos imaginar uma caixa de tomate, né? Se a gente colocar uma candeia embaixo do alqueire, a luz não vai se propagar. A luz, ela vai ficar só naquele local. Ela não vai iluminar as pessoas e nem os outros ambientes. Quem assistiu o filme do Divaldo? Tem uma passagem muito interessante. Quando o Divaldo, quando inicia o desenvolvimento da sua mediunidade, todo o seu aprendizado, ele procura Chico Xavier. E ele falando, né, que queria ficar ali com o Chico, porque imagine você estar com o Chico, um espírito de uma elevação moral e espiritual enorme. Então imagine a sensação, a leveza de estar presente, estar ao lado do Chico Xavier. E aí o Divaldo pede para ficar ali com o Chico. E o Chico, com toda a humildade e sabedoria dele, fala para ele: nós dois somos como os dois postes de luzes. A gente não pode ficar no mesmo lugar. Então, eu fico aqui, iluminando aqui, e você vai iluminar com todo o seu trabalho que você se propôs e com a sua mediunidade, iluminar outro lugar. Mas eu não tenho tanta elevação, nem moral e nem espiritual, como o Chico e como o Divaldo. Eu, pelo menos, com certeza não. Por quê? Porque nós estamos em aprendizado. E o nosso aprendizado, ele não chega nem a ser diário, ele chega a ser a cada minuto. Porque nós mesmos nos colocamos as provações a cada minuto. A cada pensamento que nos traz muito conflitos, a cada palavra que não foi muito agradável ao outro. Eu não vou falar maldita, porque eu acho o mal uma palavra muito pesada, né? Uma palavra que não agradou uma outra pessoa ao meu lado, ou até mesmo uma atitude. Então nós estamos em desenvolvimento para um dia, como uma candeia, iluminar todo um ambiente. Dentro desse capítulo fala, né, a candeia sobre o alqueire, porque Jesus falava por parábolas, não vade aos gentios, o são não tem necessidade de médico, a coragem da fé e carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Eu escolhi um tema bem específico, que é a fé, tá? E vou dar uma explicação meio rapidinha sobre os outros temas.
parábolas. Por que Jesus falava por parábolas? Porque era o que o povo na época conseguia compreender. Então eram historinhas, né, do dia a dia, que ele contando as parábolas, aqueles que o ouviam conseguiam compreender. Era a compreensão na época, né? E Jesus tinha muita dificuldade em se fazer compreender, como ele tem até hoje. Não é todo mundo que compreende o Evangelho de Jesus. Só que nós estamos aqui para superar as dificuldades, para sair da nossa zona de conforto. E isso é muito difícil, muito difícil. Você colocar a sua face, né, à frente, dar a face esquerda à direita, apresentar ele também à direita, à esquerda. É muito difícil. Sair da nossa zona de conforto, nos desafiar, é muito difícil. Aceitar o nosso próximo é muito difícil. Nos aceitar é uma tarefa muito difícil. Nós estamos acostumados a apontar, a julgar. E não é de vez em quando. São várias vezes. A grama do vizinho é mais verde. Quando a tragédia acontece no país vizinho, nossa, ainda bem que não foi aqui. Ou quando a chuva acaba com toda uma cidade, puxa, ainda bem que não foi aqui. A grama do vizinho é mais verde. Só que a gente não consegue visualizar que o vizinho pega o esguicho e rega a grama todo dia, para que ela se torne mais verde. A nossa modificação moral, a nossa elevação espiritual precisa ser regada, para que a nossa grama também fique verdinha. E isso é um trabalho diário, é um trabalho sem fim, porque há várias reencarnações. Se todos nós hoje estamos aqui é porque acreditamos em algo, né? Viemos buscar alguma coisa na casa espírita, ou na religião em que me convém, ou na religião em que eu me sinta mais confortável. Porque não existe uma religião melhor que a outra. Todas as religiões têm o mesmo fim: a elevação, o desenvolvimento. E quando nós nos propomos a frequentar, a estudar determinada religião, é porque nós encontramos algo em que nós precisamos de resposta. A casa espírita, eu costumo falar que ela é a doutrina espírita, ela é uma filosofia de vida, em que nós encontramos muitas respostas para médiuns, para tragédias, para tristezas, para mágoas, para doenças, mas não só para isso, para as nossas alegrias também. Para que nós viemos nesta vida, nesta reencarnação? Nós viemos para sofrer? Não, nós viemos para nos desenvolver. Mas infelizmente, é só através do sofrimento e da dor em que nós nos desenvolvemos mais rápido, vamos dizer entre aspas, né? É que nós temos a visão mais rápida daquilo que nos traz os conflitos. O medo é uma situação normal? Ter medo? O medo é bom? Eu costumo falar que depende muito do ponto de vista. Por quê? O medo, se eu for pular de paraquedas, o medo é bom. Por quê? Porque ele vai fazer com que eu crie, eu peça a segurança necessária para que não ocorra alguma coisa cujo desfecho não vai ser bom, né? Já pensou se paraquedas não abre? Se eu for subir uma montanha, eu vou tomar todo o cuidado necessário para não me desequilibrar e cair dali. Então o medo é bom. O medo nos traz a segurança para que não façamos. Então tudo depende muito do jeito em que nós enxergamos.
Então o medo não é ruim. Mas o medo, quando ele se sobressai e ele nos adoece, o excesso do medo, tudo aquilo que é excesso, ele nos traz malefício. Ele nos adoece. Então o excesso disso é ruim. O excesso das mágoas, mágoa não é bom. Mas nós só criamos mágoas a partir do momento em que abrimos a porta para ela entrar. E nós costumamos nos vitimizar. Mas eu estou assim porque ele fez isso. Nós somos individualidade, mas nós convivemos no coletivo. Então, 50%, 50%. É como um casamento. São duas pessoas. Eu gosto de beterraba, meu marido gosta de jiló. Mas ele quer que eu coma jiló, mas eu não gosto. Então ele precisa compreender que para mim o jiló é muito amargo, então eu não vou comer. E eu não preciso ser obrigada a comer o jiló, como eu também não vou obrigá-lo a comer a beterraba. É um exemplo como se fosse uma parábola. Mas o outro não precisa fazer aquilo que eu quero ou ser igual a mim. Não tem a necessidade disso. Muitos na casa espírita, ou melhor, todos nós somos médiums, cada um com a sua mediunidade. Indiferentemente. Ah, não, eu não sou, eu não sinto nada. Não, você é médium. Todos nós somos médiums. Uns mais sensitivos que os outros. E dentro da casa espírita, nós temos muitas provações em relação à mediunidade. E a maioria dos médiums, principalmente aqueles que têm uma mediunidade muito ostensiva, devido ao ego, se acham superiores. E não é. São os que precisam de auxílio. São os que precisam desenvolver sentimentos, afinidades, que precisam desenvolver a empatia, compreender a dor do próximo, encarnado e desencarnado. E quando o médium ele não controla o ego e o orgulho, acontece como o João de Deus. Sobressaiu o ego, sobressaiu o orgulho e ele se perdeu nesta reencarnação. Então, os médiuns precisam tomar muito cuidado. 2 exemplos que eu sempre cito de mediunidade e humildade, Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco. E um médium que não tem o que falar. Quem chuta? Jesus, médium de Deus, que nos trouxe todo o Evangelho, toda a palavra de Deus e nunca se perdeu, nunca se corrompeu. Dentro da mediunidade e dentro de todas as religiões, nós encontramos a fé. A fé, ela é uma coisa, olha, ela é como falar de uma virtude tão abstrata, porque nós não conseguimos pegar a fé. Mas eu tenho fé. Você tem fé quando está tudo bem? Ou você tem fé quando não está tudo bem? Quando está tudo bem é fácil ter fé. Quando não está tudo bem, nós erguemos a cabeça, olhamos para o céu e falamos, mas o Senhor caprichou dessa vez, hein? O Senhor está me castigando? É fé? Isso é fé? Não. A fé é confiança absoluta. A fé, quando ela é real, ela é inabalável. Nada nos tira do caminho da fé. Ela está na crença, em acreditar em algo, em crer. Eu creio em Deus. A minha fé é inabalável. A fé ela é tão forte
que existe estudo de pessoas religiosas que passam por tratamento quimioterápico, câncer, depressão, que na fé, regidos pela fé, 40% menos desses pacientes, eles entram em depressão. Então, crer em algo maior nos auxilia muito. Nós conseguimos comprovar a veracidade da fé? A fé é verdadeira? A minha fé é a diferente da do Lucas. A minha fé é diferente da sua. Por quê? Todos somos individualidades e todos nós somos diferentes. Independente da religiosidade, dos templos em que frequentamos, a fé, ela é inabalável, com um único objetivo. Ela pode ter a distinção, mas a fé, ela é um sinal de reformulação. Mas não é uma reformulação da matéria, é da ação, é da humanidade, é nos tornarmos mais humanizados, mais sábios. E qual é o objetivo da fé? A fé, ela é a nossa realização mais profunda. Algumas igrejas dizem que a fé é a salvação. Somos perdidos? Estamos perdidos? Nós estamos passando por um processo de prova e expiação. Se nós pegarmos o Jornal Nacional, ou aqueles que têm a preferência, se a gente torcer, sai sangue, não sai? Quem consegue assistir um jornal por inteiro? Se a gente pegar o nosso planeta hoje, nós estamos passando por muitas provações. Israel, Ucrânia, Rússia. Nós saímos de um Covid. Quem vai se esquecer da nossa pandemia? Quem se lembrou da fé durante a pandemia? E quando nós perdemos na pandemia nossos parentes, nós nos lembramos da nossa fé? Se nós fizermos uma reflexão, é uma coisa muito dolorida. São lembranças que nunca mais ninguém vai esquecer. Mas depende do ponto de vista. A pandemia serviu para reaproximarmos. Muito triste? Muito triste. Quantos descobriram, se forem casados ou se morarem em família, coisas que nunca tinham observado? Manias, jeito de falar, a convivência. A pandemia nos trouxe de volta a convivência. Mas tem um bichinho que estraga essa convivência. Eu sempre falo. O celular. Ai, o WhatsApp. Ai, Facebook, Instagram. O celular nos afasta. Não tinha outro meio de comunicação. Não podia abraçar, não podia beijar, não podia estar presente. Nos sobrou o quê? Ligação de vídeo. Quem matou a saudade durante a pandemia na ligação de vídeo? A nossa fé. A pandemia serviu para provar a nossa fé. A guerra de Israel, Ucrânia, Rússia, a cada dia em que não acaba, há quanto tempo a Rússia e a Ucrânia não se compreendendo? Há quanto tempo? Quem aqui lembrou, em um momento de fé, em fazer uma oração para aqueles que desencarnaram?
Onde está a nossa fé? A nossa fé está quando acontece com a gente. A grama do vizinho é mais verde. Quem aqui lembrou de fazer uma prece para Israel, para as mulheres, para as crianças, até para os homens que desencarnaram? Não vou mentir para vocês, eu lembrei muito pouco. Por quê? A nossa desculpa é: não temos tempo. Não temos tempo de fé, não temos tempo de estudo. Isso daqui não é um julgamento, tá? Isso daqui é para que possamos abrir a nossa mente. Para quê? Para sentirmos que o próximo também sofre, assim como nós. Que o país, lá de longe, também tem mulheres, também tem crianças que estão sofrendo. E que a nossa dor é um grão de areia perto da dor deles. Então, a fé nos traz a salvação? Nos traz. A salvação para nos salvarmos do próximo? Não. De nós mesmos. Porque o pensamento é nosso. A vibração é nossa. Então precisamos ser salvos todo dia, de nós mesmos. Principalmente as mulheres, tá? Esse tal desse hormônio aí mata a gente. TPM, época de TPM, se tivesse uma salvação, eu mesmo já agarrava. Então, a cada minuto, a cada instante, a cada ligação, a cada conflito no trabalho, a cada discussão com o marido, com a esposa, com o namorado, com o vizinho que não gosto, com aquele que me incomoda. Nós precisamos nos salvar de nós mesmos, dos nossos pensamentos, das nossas intenções. A fé é a elevação mais sublime, é a purificação, é a iluminação. Nós precisamos nos tornar a candeia, o poste, para que a cada lugar, a cada momento em que nos encontramos, possamos iluminar o ambiente e auxiliar aquele que necessita. Com uma palavra, com um puxão de orelha, com um carinho. Quem ama também puxa a orelha. Quem ama não agrada, faz a sua parte. A fé é acreditar que mesmo não entendendo todas as coisas, como é que nós vamos entender a fé se eu não consigo pegar ela? Deus entende. Mesmo a gente sem entender todas as coisas, Ele entende. Ele sente as nossas dores, as nossas aflições. Ele sabe cada uma das nossas fraquezas. E nos auxilia sempre a superar, vencer, evoluir as dificuldades diárias. A espiritualidade, nossos anjos guardiões, eles nunca deixam de nos auxiliar. Mesmo quando estamos fazendo a coisa errada. Quando a gente pensa em João de Deus, a gente fala assim, ali não tinha mais espírito superior, ali só tinha as trevas. A espiritualidade, aquele que os protegia, não se afastaram dele, mas deixaram de ser escutados. A culpa não é da espiritualidade. A culpa, se tem alguma culpa, foi dele. De se sintonizar com aquilo que não era para sintonizar. Quando nós fazemos uma prece, nós elevamos a nossa sintonia e nós conseguimos melhorar aqueles que nos influenciam. Nós conseguimos melhorar os nossos pensamentos. E para ter fé, a gente precisa exercer. A gente fica bom de tanto praticar as coisas, não é? Vou costurar. Vou ali, de tanto eu costurar eu fico bem. Fazer crochê, escrever, leitura, dar palestras.
Se vocês pegarem minha primeira palestra, gente, caso de hoje, pelo amor de Deus, eu gaguejava. Hoje eu estou um pouco melhor, bem pouquinho. Tem bastante gente aqui que viu minha primeira palestra. Um pouquinho melhor. Mas é de tanto se permitir. Tenho dificuldades, mas eu me permito. Eu me permito o quê? Eu me dou a cara a tapa. Para que eu possa melhorar aquilo que eu tenho dificuldade, aquilo que eu tenho medo. Quando nós temos o hábito diário da oração, nós elevamos o nosso pensamento, mudamos a frequência vibratória e nós mudamos a sintonia. Nós deixamos de ser influenciados. Todos nós estamos aqui dentro de uma casa espírita e acredito que todos acreditem em espíritos desencarnados. Mas a influenciação não é só por espíritos desencarnados, tá? A influenciação também por reencarnados. Companhias com quem eu ando. Isso nos influencia muito, talvez até mais que os espíritos desencarnados. Então nós precisamos estudar, trabalhar, exercer. O quê? A prática do bem. Para que fiquemos um pouquinho melhor. Amar ao próximo. Perdoar. Perdoar. Ah, eu te perdoo, viu? Mas não fala mais comigo. Não quero ver você do meu lado. Te perdoo sem problema, mas eu não vou mais conviver com você. Eu perdoei? Nós precisamos perdoar compreendendo que o próximo que nos magoou também tem suas fraquezas. Que o próximo nos magoou porque nós também permitimos. Então não existe vítima. Individualidade com coletividade. A fé, ela tem o poder de curar. É uma grande aliada na imunidade, na melhora dos processos de doenças, principalmente da depressão. A fé, ela é instável e vacilante. Nós não conseguimos manter a fé sempre em um padrão. Muito difícil, mas não é impossível. Que possamos todos nos tornarmos mais crentes, com fé, com a fé inabalável, que seja um degrau por vez. Eu vou contar um caso aqui, né, particular meu. Eu tive um câncer, né, e o meu problema não era o câncer, meu problema era perder o cabelo. Onde eu ia ficar sem cabelo, né? Aí o doutor falando lá para mim do tratamento, tudo, depois de meia hora caiu minha ficha que eu iria ficar careca. Ah, o que eu não tinha chorado. Em 29 anos eu chorei um dia. Onde já se viu eu ficar careca, doutor? Consegui sair do consultório, fui pro meu pai. O meu pai, eu cito ele em todas as palestras, é o nosso oráculo lá de casa. Cheguei lá, meu pai olhou assim para mim, ele, você tá chorando? Tô, porque eu vou ficar careca. A Letícia não ficou careca. Caiu meu cabelo durante a quimioterapia, começou a cair na quarta sessão o que era para cair na primeira. Aí eu fiquei parecendo Bozo, sabe? Tinha cabelinho aqui, a franjinha bem ralinha, eu pegava uma tiara, colocava, você lembra, Nilza? Colocava uma tiara, aí fazia quimioterapia, as moças lá, nossa, mas o seu cabelo não cai. Tira o olho daqui, sua invejosa. Deixa o meu cabelo aqui. Elas morriam de dar risada, né? Mas segundo o meu pai, é que eu sou piolho. Piolho, piolho, piolho. A bicha tem tanto que melhorar que nem o cabelo desgruda da cabeça dela. Então, isso é uma fé. Ou uma fé materialista, né? Onde já se viu eu ficar sem o meu cabelo. Então, que tenhamos a fé, nem que seja no cabelo, para que possamos nos elevar, nos sintonizar com Deus e melhorar a cada dia o nosso dia.
melhorar a cada instante, a cada momento, independente das dificuldades. A nossa conduta, a nossa moral, e que possamos, sem querer nada em troca, auxiliar o nosso próximo e compreender aqueles que não nos compreendem e principalmente aqueles que nos incomodam. Então, uma excelente semana, bem quente para todo mundo, né? Agradeço a todos que com esse calor vieram e essa é a minha palavra de hoje. E eu agradeço a presença de todos.